no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os temidos pinos curados. Deixa aqui sua opinião sobre se você joga de pino curado, se você gosta de jogar quem usa pino curado, que eu vou deixar a minha opinião no final desse vídeo. Os pinos curados são aquelas borrachas que têm esses pininhos, porém aqueles pininhos mais altos que a gente chama de pino longo. E esses pinos curados é um pouco diferente daqueles pinos longos tradicionais que nós tínhamos. E ele tem feito um estrago contra jogadores, atacantes e que usam aquelas borrachas lisas, que são borrachas de ataque. Basicamente a diferença do pino curado para o pino tradicional é que os pinos curados, eles são sempre OX, eles não têm esponja, é a borracha direto na madeira, e eles são os pinos um pouco mais alto do que o normal, coisa que ainda é bem discutida se isso é certo ou errado e nós vamos ver já já. E também a superfície do pino, ele é mais lisa do que os pinos tradicionais. Então, em cima do pino, nós temos algumas ranhuras, e o pino curado é um pino muito liso, parece que ele tem um vidro que nós também vamos mostrar para vocês já já. Bom pessoal, como eu falei para vocês, o pino curado ele é um pouco mais alto do que o pino tradicional. Porém, se ele não tem essa esponja aqui embaixo, ele não é permitido pela regra, pois ele passa dos milímetros que são permitidos. Então o que as pessoas começaram a fazer? A comprar essa esponja separadamente e colar o pino nela, porque assim o pino fica legalizado com a altura dele para quando tem uma esponja. Algo que ainda está um pouco contraditório, as pessoas não sabem dizer ainda se é legal ou não, mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Nós temos aqui o pino longo tradicional e o pino longo curado. Eu falei para vocês sobre as ranhuras dos pinos. Então esse pino tradicional dá um pouco mais de aderência na bola. Então ele é um pino que agarra um pouco mais a bolinha. Já esse pino curado, ele é mais liso, a bolinha ela patina. Nesse aqui, a bolinha não roda, ela tem uma aderência. Já nesse aqui, a bolinha patina sobre o pino. Tá? Então essa é uma característica também para que vocês, quando forem jogar contra um adversário de vocês, vocês podem pedir para olhar a raquete. E vocês já podem fazer esse testezinho para saber se ele tem um pino curado ou não. Mas afinal, o que muda de um pino longo tradicional para esse pino longo curado? Quando nós jogamos com um pino longo tradicional, nós ficamos naquele ciclo vicioso de efeito para cima e efeito para baixo. Então quando nós jogamos uma bola com efeito para cima, a bola volta com efeito para baixo. Quando nós jogamos a bola com efeito para baixo, a bola volta com efeito para cima. Já o pino curado, além de intensificar essa rotação, que quando nós jogamos a bola com efeito para cima, ela volta com bastante efeito para baixo, e quando a gente joga a bola com efeito para baixo, ela volta com bastante efeito para cima. Então, se você não consegue ter esse padrão perfeito de jogar uma bola com efeito para baixo e você acaba colocando um pouco de lateral, isso vira um problemão para quem está jogando contra os pinos curados. E qual a minha opinião sobre os pinos curados? Na minha opinião, os pinos curados deveriam ser banidos, pois você está tendo que inventar um material que não foi produzido e não foi aprovado para que você possa participar de um campeonato. Então, se você comprou um pino OX e você tem 1 milímetro de limite, você tem que usar um pino OX fabricado e aprovado pela ITTF para que você possa utilizar. A partir do momento em que você coloca uma esponja embaixo desse pino para que ele seja legalizado, você está tendo que inventar um material. Então isso, na minha opinião, não é legal. Muitos pineiros que utilizam o pino curado já chegou a falar para mim assim: ah, mas vocês que usam borracha lisa, vocês usam o booster, o óleo, para deixar a borracha mais rápida. Então a gente usa um pino diferente para vocês. Porém, gente, eu também sou contra a utilização de óleo. Se eu quero uma borracha mais rápida, eu vou lá e compro uma borracha mais rápida. Se eu quero uma borracha mais macia, eu compro uma borracha mais macia. Então usar óleo para mim também é proibido. E você, é a favor ou contra esses pinos curados? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e dê o seu joinha para você continuar recebendo os nossos conteúdos.